Bem, a gente queria agradecer primeiro por você estar aqui, ter aceitado o nosso convite. É uma honra para a gente. Então, a gente vai começar um pouco contextualizando sobre sua vida, tá bem? Ah, ótimo, gente. Enfim, desculpa aí pelo, enfim, vai e volta. A gente é uma equipe super pequena, enfim, a gente vai conversar, vocês vão entender um pouco o contexto. Para a gente também é uma super honra, enfim, fazer parte, principalmente de um projeto como esse, né, enfim, que justamente tem, né, tá procurando aí documentar isso, e para a gente é super importante, enfim, mídias independentes e que, né, enfim, tem uma história breve ainda, mas que já tem história para ser contada e para dividir. Então, para a gente também é uma super honra. Obrigada. Queria que você falasse um pouquinho sobre a sua origem, falar seu nome completo, sua idade e qual a atividade dos seus pais. Meu nome é Thaís Fôlego Gama, eu tenho 32 anos. Minha origem, eu nasci aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, mais especificamente na região do Grande ABC, que é a região metropolitana aqui da cidade, da capital. Cresci na cidade de Mauá, que, enfim, é subúrbio de São Paulo, a periferia. E meus pais, eu venho de uma família birracial, né? Meu pai é negro, minha mãe é branca, minha mãe é nutricionista, e meu pai, ele não tem formação acadêmica, ele trabalhou a vida inteira na área comercial como vendedor. Legal. Você se formou em jornalismo em 2017 pela Casper Libero, em São Paulo, né? E o que levou você a escolher a profissão de jornalista? Eu me formei na Casper em 2009, na realidade. Entrei em 2006 e me formei em 2009. E jornalismo foi uma coisa bem engraçada, enfim, a história é engraçadinha, porque eu nunca fui daquelas crianças que tinham um grande sonho, né, de ser médico ou de ser, enfim, sei lá, enfermeira, enfim, eu não tinha essas coisas. E na minha família é isso, assim, a minha mãe também, a minha mãe ela é nutricionista, mas ela se formou, eu já era adolescente, ela fez faculdade depois, enfim, já de família formada, e a gente já estava criada também, então não tinha também, eu não venho dessa família, né, enfim, que as pessoas são formadas, tanto que na família do meu pai eu sou a primeira pessoa a se formar. E aí eu decidi, enfim, eu descobri que eu queria ser jornalista quando eu estava na 7ª série, porque eu agora não lembro exatamente onde eu estava, acho que eu estava num consultório médico, e aí foi a primeira vez que eu tive contato com a revista, que eu nem lembro se ela existe ainda hoje, que é a Super Interessante, que era uma revista da editora Abril. E aí foi o primeiro contato que eu tive com aquela revista, e aí eu li, achei super interessante. E aí eu era daquelas estudantes mega nerds, e aí quando eu fiz aniversário, eu faço aniversário em dezembro, eu pedi a assinatura da revista de presente, para ver o nível de nerdice da pessoa. E aí eu lembro que eu devorava as revistas, assim, ela era mensal, e uma revista super legal, né, enfim, que falava de todos os assuntos, cultura, história, religião. E aí foi assim que eu me encantei pela profissão, no sentido de que era isso, assim, né, eu vi o jornalismo como um veículo de abrir portas mesmo. E aí foi assim que eu, ali em 7ª, 8ª série, que eu pensei que eu já queria, enfim, fazer jornalismo, e aí no colégio eu, enfim, mantive, né, só vi que era isso mesmo que eu queria fazer, e fui muito me aprofundando no sentido de ver o jornalismo como essa janela para outras realidades e para outros mundos, né, que não necessariamente a gente conhece, mas muito com essa coisa do jornalismo também como uma ferramenta de serviço, né, enfim, como uma ferramenta de que, de fato, pode trazer, enfim, impacta a vida das pessoas. Então, foi aí, enfim, que eu me apaixonei pelo jornalismo e decidi fazer, enfim, e de fato consegui fazer a faculdade. E você disse que você vem de uma família birracial, né? E nas suas redes sociais você se denomina como afrobege. Em que momento você se identificou como afrobege e percebeu esse seu papel social?
o Afrobege é inclusive uma brincadeirinha, enfim, eu participo de movimentos negros e de movimentos de mulheres negras aqui em São Paulo, sou ativista, enfim, nesses movimentos há alguns anos, e aí essa denominação Afrobege é uma brincadeira no sentido de reverter, né, enfim, de subverter, na realidade. Existe todos esses questionamentos, enfim, sobre colorismo no Brasil, né, e se existe uma confusão mesmo, é uma falta de letramento racial, né, porque não é uma coisa que a gente estuda na faculdade, na escola, né, enfim, na nossa vida, que é a questão de que negros no Brasil é a soma de pardos e pretos, né. Então, se eu for olhar lá pela classificação do IBGE, eu seria uma pessoa parda, porque eu sou uma mistura, enfim, né, de uma pessoa branca com uma pessoa preta, né. Então, nessa classificação, enfim, eu sou uma mulher negra e eu realmente levo isso enquanto identidade. E aí, enfim, recentemente foi tema de polêmica, inclusive, né, enfim, essa questão. O colorismo é uma questão que está sempre, enfim, em polêmica e nas polêmicas do Twitter e do próprio movimento negro, está sempre se discutindo isso. Então, na realidade, é um termo depreciativo, o Afrobege, que eu uso ali como uma brincadeira para subverter, de fato, como tornar ele subverter a ideia negativa e trazer, enfim, um pouco essa discussão. Mas a minha identidade e como eu me apresento é, de fato, enfim, sou uma mulher, né, enfim, uma mulher cisgênera, e minha identidade racial é negra dentro desse contexto. E foi justamente na época da faculdade que eu, de fato, adquiri esse posicionamento mais político com relação a isso, né, por vir de uma família, né, metade preta e metade branca, e de uma família que não é ativista e que nunca tivemos essas discussões. Eu demorei alguns anos para entender algumas coisas, né, enfim, da infância, para entender alguns acontecimentos na minha vida, e justamente pelo fato, enfim, de eu ser uma mulher negra de pele clara, né, enfim, considerando que, enfim, eu tenho um pai preto e uma mãe branca, então, muitas vezes eu não sou lida, inclusive, né, como uma mulher negra. Então, é uma construção que é bem comum na construção de pessoas pardas no Brasil, de ser uma construção mais tardia mesmo, dessa identidade racial. Então, foi na época da faculdade, porque na Casper tinha um grupo de cultura negra que chamava Dandaras, e que fazia um programa de rádio, ele era, se não me engano, ele era quinzenal aos domingos, porque a Casper, ela é da mesma fundação que a Gazeta, a TV, a rádio e tal, e então a gente tinha alguns horários na programação da rádio, e aí a gente fazia um programa de domingo de cultura negra, que era muito legal, e aí foi assim que eu me conectei com os poucos negros que tinha na Casper, porque, enfim, na minha sala, por exemplo, eram 40 alunos, só tinha eu e um outro estudante que também era negro, também, enfim, negro de pele clara, e tanto que a gente, enfim, nem começou a discutir isso depois, inclusive. E aí foi assim que eu comecei a pensar um pouco mais politicamente nessa existência enquanto mulher negra, enquanto comunicadora negra, e a importância de trazer, enfim, esse recorte também, né, enfim, para dentro do jornalismo. Mas foi exatamente nessa época da faculdade, aí com 18, 19 anos. E você disse que essa denominação já te causou algumas polêmicas. Qual foi, assim, a mais marcante, uma reação negativa, assim? Justamente eu acho que as pessoas reagirem negativamente quando eu falo, enfim, como eu me declaro, né, enfim, sou uma mulher negra, e isso já aconteceu diversas vezes. Tem acontecido menos, porque eu acho que, né, enfim, com toda a discussão, Black Lives Matter, mais recentemente, né, são coisas que a gente tem discutido, mas ainda às vezes acontecem da pessoa falar, tomar como se eu estivesse me depreciando, porque elas têm a ideia, né, enfim, elas têm essa ideia de que ser negro não é bom,
ou não é bonito, né? Então, o fato de eu me classificar assim, elas tomam como algo negativo, assim, como uma surpresa. Não, mas você não é uma mulher negra. E aí, enfim, realmente é um esforço, eu tomo quase como uma questão educativa mesmo, no sentido de explicar para essas pessoas de onde eu venho, por que eu tenho esse, né, enfim, essa identidade, o quanto que isso me traz de potência e não só dessa coisa negativa em que as pessoas acham que ser negro no Brasil é. Óbvio que a gente olha todas as estatísticas e quando a gente olha, né, enfim, todas as estatísticas, os negros estão sempre nas estatísticas ruins, né, enfim, de morte, de preconceito, de quando você olha, enfim, questões de renda, de violência policial, violência institucional, enfim, é óbvio que a gente tem esse lado negativo e é muito importante a gente trazer essas denúncias, né, enquanto imprensa, enquanto feministas, e fazer esses recortes mesmo, né, e fazer essas transversalidades entre raça e gênero e todas as outras necessárias, mas que a gente precisa, mas que a gente também precisa também trazer essa narrativa também das potencialidades, é isso, né, enfim, a gente precisa, enfim, balancear e trazer esse outro lado para justamente mostrar para essas pessoas, né, enfim, o quão racista esse posicionamento delas. E em que momento da sua vida você percebeu a importância do feminismo e sentiu a necessidade de trabalhar com o movimento? Essa é uma boa pergunta, Mari, que eu vou construir a resposta aqui com vocês, porque eu acho que eu não pensei exatamente sobre isso. Assim, a questão da raça é mais demarcada na minha vida, justamente porque, enfim, depois olhando em retrospecto, eu notei várias coisas que aconteceram, né, ao longo da vida e que o racismo, por exemplo, explica em momento que lida, né, enquanto uma pessoa negra e tal. Mas o feminismo foi uma coisa, eu acho que talvez um pouco mais orgânica, no sentido de que minha mãe sempre trabalhou, eu venho de uma família de mulheres que sempre trabalharam, então eu acho que essa questão de mulheres, enfim, né, que não estavam ali restritas na vida privada só da família e né, enfim, de lugares lidos, né, tidos como lugar de mulher. E aí, e muito também de vir dessa família, quando eu olho, por exemplo, para mim é muito natural essa coisa da divisão, vou usar um exemplo aqui, da divisão do trabalho doméstico, porque meus pais, os dois sempre trabalharam, e meu pai, por vir de uma família negra, pobre e desestruturada, a vida inteira ele fez trabalhos domésticos, porque se ele não fizesse, ele não se alimentava, a roupa dele não estava limpa, né? Então, para ele era natural já isso, né? Não eram coisas que meus pais conversavam sobre isso em casa. Eu nasci já dentro dessa família que isso era uma coisa natural. Obviamente que tinha outras questões, né, enfim, ali, o machismo, óbvio que existia, o racismo também existiu nas relações familiares, porque eles são coisas que perpassam toda a sociedade, perpassam as famílias, né, e as relações. Mas nesse sentido foi uma coisa sempre muito natural. Eu tenho outros 2 irmãos, uma irmã que tem regula de idade comigo e um irmão 10 anos mais jovem. Então as coisas sempre foram, né, enfim, bem divididas nesse sentido em casa. E aí a gente sempre teve muito essa criação, né, enfim, para trabalhar, para ser independente, enfim, nunca teve marcadores de gênero muito. É óbvio que, né, depois olhando para trás a gente vê, né, o quanto existe esses marcadores, mas na minha primeira infância eles não eram tão marcantes. E aí eu acho que isso entra muito entra enfim, na vida profissional, porque eu sempre, isso, assim, o que sempre me chamou a atenção
no jornalismo foi justamente essa questão de ver o jornalismo como serviço, né? Então, e o jornalismo como esse instrumento que ajuda a gente a, de fato, perceber o mundo, né? O jornalismo, ele cria narrativas, né? E que a narrativa, tanto de gênero quanto de raça, é muito importante, né? Que hoje, enfim, eu não me via representada nas revistas femininas, e olha que eu sou uma mulher bem relativamente padrão, né? Enfim, eu sou uma mulher negra de pele clara, então eu sou uma mulher parda, né? Enfim, sou magra, vivo numa grande metrópole, né? Enfim, sou classe média, então eu sou relativamente padrão, e ainda assim eu já não me via, né? Quando a gente vai ler uma matéria sobre economia, você nunca vê, né, enfim, recorte de gênero, você não vê mulheres sendo entrevistadas, você não vê economistas, né, e tudo isso vai criando no imaginário, né, enfim, coletivo, como se aquilo não fosse assunto de mulher, ou aquilo não fosse um espaço de mulher, né, e então essas coisas foram meio que vindo naturalmente, né, enfim, dessa coisa de ver o jornalismo como serviço, e que para que eles de fato tenha esse papel no mundo, você precisa ter pessoas ali um pouco mais diversas, né? Então, nos 10 primeiros anos de jornalismo, eu trabalhei inclusive com jornalismo econômico. Eu não trabalhava com jornalismo de gênero. E assim, eu em 10 anos eu nunca entrevistei uma pessoa negra, e assim, se eu pego 100% das pessoas que eu entrevistei, tranquilamente 70% eram homens e uns 30% só eram mulheres, e aí eram mulheres brancas, né, enfim. E então a gente via isso, e dentro das redações também eu sempre fui ou eu era a negra única, ou, enfim, fazia parte de um grupo muito pequeno, né? E aí a gente vê como isso se reflete no jornalismo feito, nas escolhas, né, enfim, das pautas, de quem você entrevista e como que você entrega isso para o leitor. Então, acho que foi um pouco... Desculpa se a minha resposta ficou gigantesca, mas eu acho que foi um pouco como essas coisas, como eu fui percebendo isso na vida, e isso foi entrando na vida profissional também. De forma bem natural, né? Falando um pouco sobre o portal agora, vocês dão destaque a reportagens que nasceram de parcerias que vocês fizeram com outros veículos jornalísticos, né? E mostrando o aumento da violência contra a mulher na pandemia. Você pode falar um pouquinho para a gente como surgiu essa parceria, o que levou à existência do projeto, né, que é Um Vírus, Duas Guerras? Tá. Eu vou dar só um passinho para trás para explicar um pouquinho Asmina, porque Asmina, ela nasceu em 2015, a gente acabou de fazer 5 anos agora em agosto, e ela nasceu já como uma revista digital, né? Lá no passado eram diversas mulheres fundadoras, justamente, enfim, vendo essa pauta de total diversidade de gênero, racial e outros cruzamentos na imprensa, falaram, vamos fazer aqui a nossa revista, já que, né, enfim, a gente não está se vendo aí. E foi assim que nasceu a Asmina, a partir de um crowdfunding, então já traz muito essa coisa do coletivo mesmo, né, de ter a participação de muitas pessoas, seja com trabalho voluntário, seja doando dinheiro, seja, né, enfim, pautas, seja construindo o site, já nasceu muito coletivamente. E nesses 5 anos, a gente acabou seguindo alguns caminhos. A organização continua sendo uma organização de comunicação, a gente usa a comunicação para atingir nossa missão, que é combater os diversos tipos de violência contra a mulher, só que a gente trouxe outras ferramentas para nos ajudar nisso. Então, hoje a gente basicamente faz a nossa missão, que é combater os diversos tipos de violência contra a mulher, com comunicação, e aí isso pode ser via jornalismo, pode ser campanhas, a gente já fez várias campanhas,
de conscientização mesmo, né, enfim, do machismo, das violências que as mulheres sofrem. Então, são esses dois eixos, comunicação e tecnologia. Então, hoje, né, enfim, a gente já nasceu como um nativo digital, né, a gente já nasceu, a gente não imprime a revista, e hoje a gente também tem outros dois projetos que também são, que aliam comunicação e tecnologia. Um deles é o Penha, que é o nosso aplicativo de enfrentamento à violência contra a mulher, que aí tem uma ação mais direta e efetiva, de fato, nesse enfrentamento. Então, desde 2015, a gente sempre fez matérias sobre violência contra a mulher, sempre fez matérias não só de denúncia, mas também trazendo essa questão propositiva de serviços. E no Penhas, isso se reflete, né? Então, a gente traz também esse tipo de informação dentro do aplicativo, mas ali também tem algumas ferramentas para ajudar essa mulher a, de fato, pedir ajuda, né? Enfim, saber onde buscar essa ajuda. Então, as minas, eu só dei esse passo para trás para mostrar um pouco como que o jornalismo ele se conecta com outros projetos. Então, hoje a gente tem a revista, o Penhas e o Elas no Congresso, que é o nosso projeto mais recente, que a gente lançou em junho deste ano, 2020, que é uma plataforma de monitoramento de direitos das mulheres no Congresso, no Legislativo. Então, a gente tem bots, né, enfim, que fazem essa captura dos dados, essa ronda mesmo, automática das proposituras dos projetos de lei que estão na Câmara e no Senado. A partir disso, a gente tem outras organizações parceiras, que são organizações que já trabalham com o tema, né, de direitos das mulheres, que fazem uma avaliação dele. A partir disso, a gente faz um ranking e também reportagens para as minas. Então, é isso, Elas no Congresso. Um dos produtos que ele entrega, obviamente, informação, mas ele entrega em formato, né, enfim, direto nas redes sociais, em formato de jornalismo, e também tem uma newsletter. Então, são essas três coisas que a gente faz. E aí, voltando, enfim, para a sua pergunta em específico, nesse caso do Um Vírus, Duas Guerras, para a gente é muito importante trabalhar em parceria, né, e aí não só com o campo de comunicação, que é o que nesse caso a gente está falando, mas também com o campo feminista e de movimentos sociais, justamente com essa estando ali no campo, entendendo quais são as demandas, né, enfim, do movimento feminista, dos campos de movimentos sociais, para também ajudar a trazer essas possíveis soluções, né? Então, é um pouco disso. Nesse caso do Um Vírus e Duas Guerras, foi justamente isso, assim, a gente tem, obviamente, uma equipe fixa, né, uma redação, mas a gente nunca teria condições de fazer sozinhas, num curto espaço de tempo, um levantamento como esse, que é fazer um levantamento nacional sobre o feminicídio para mapear como que, né, enfim, esse dado está se comportando durante a pandemia. Porque era isso, né? A gente já tinha visto os números de violência contra a mulher aumentar em outros países, né, que a pandemia aconteceu primeiro. A gente já, obviamente, imaginava que isso também ia acontecer no Brasil, considerando que as mulheres ficaram, né, ou ainda estão confinadas muitas vezes com seus agressores, e que isso, enfim, no limite termina em feminicídio. E aí, porque é isso, assim, é um levantamento que envolve você consultar todos os estados, porque são os estados que têm esses dados, você compilar esses dados, trabalhar esses dados, né, enfim, fazer os ajustes, enfim, é um trabalho de jornalismo de dados de fato, e depois fazer reportagens, e não fazer uma reportagem só nacional, mas fazer reportagens locais, para entender a realidade de cada estado ou de cada região do país. Então, foi assim que a gente, na realidade, esse foi um pool que se organizou antes. A primeira versão desse dado, a primeira versão desse levantamento a gente não estava junto, foi uma iniciativa das outras organizações que fizeram, e aí na segunda eles fizeram,
dos 2 primeiros meses, e aí depois para a segunda versão, que foi os outros 4 meses, né, que agora está com esse segundo levantamento, ele é de fevereiro a agosto, isso. Eles nos convidaram e aí a gente integrou esse pool de organizações para poder, de fato, cobrir. Antes desse, só vou dar mais um exemplo, enfim, antes desse pool de organizações, a gente tinha feito, no começo da pandemia, a gente tinha feito um outro pool de organizações, que foi a Asvina, a Gênero e Número, o Data Lab e a Enóis, que também, enfim, são organizações de mídia independente e nativos digitais, para cobrir a pandemia, especificamente, com os recortes de gênero, raça e territorialidade, né, periferia. Exatamente com o mesmo propósito, é isso, a gente viu que tem um desafio muito grande, né, enfim, e um tema muito importante que a gente sabia, né, enfim, numa pandemia, numa crise de saúde pública, obviamente ela vira, né, enfim, uma crise social e uma crise econômica, mas que esses recortes a gente sabia que não iam ser feitos necessariamente pela grande mídia. Então, que era muito importante a gente fazer essas coberturas, e aí unindo forças, né, unindo equipes, né, enfim, unindo cabeças, essa cobertura poderia, né, não só sair mais rápida, melhor e com um alcance de distribuição maior. Então, a gente tinha feito esse pool antes do coronavírus, e aí é uma coisa que a gente procura, é super estratégico para a gente em tudo que a gente faz, procurar parceiros, porque é isso, assim, em vez, né, enfim, da Asmina está fazendo a mesma matéria que a Gênero e Número está fazendo, ou que o Marco Zero está fazendo, ou que a Ponte Jornalismo está fazendo, ou a gente faz juntos, ou a gente se republica, por exemplo, a Asmina é copyleft, né, a maioria dos outros veículos também, isso quer dizer que os conteúdos podem ser republicados desde que o crédito seja dado. Então, esse tipo de parceria é bastante estratégico para a gente, para que a gente faça um conteúdo cada vez melhor e que também chegue às pessoas que precisam dele. Antes da gente entrar no assunto da rotina das minas, eu fiquei curiosa, você falou que você passou os seus 10 primeiros anos no jornalismo econômico. Como é que foi essa mudança assim, pro portal As Minas? Que passou do jornalismo econômico para o jornalismo feminista, para uma revista web. Como é que foi essa trajetória para você? Sim. Bom, deixa eu ver de onde eu começo essa resposta. Eu comecei a colaborar com a Asvina em 2017 como jornalista freelancer. Eu trabalhei, enfim, em mídia econômica de 2006, então eu entrei na faculdade no começo de 2006 e já comecei a fazer estágio no final de 2006 em imprensa já especializada em economia. Economia é um assunto que eu super gosto, justamente porque eu acho que tem essa coisa do impacto mesmo na vida das pessoas, né? Enfim, dessa questão das condições, a nossa vida também está muito baseada em condições materiais, né? Então eu sempre pensei, economia impacta o nosso dia a dia, né? Todas as nossas decisões, elas perpassam também pela nossa condição financeira. Então, um jeito de impactar a vida das pessoas é cobrindo economia, enfim, finanças pessoais e tal. Então, foi assim que eu entrei nesse mundo da economia. Fiquei 10 anos nele até 2006, e aí eu fui, 2006, eu saí de um projeto, depois de já ter passado por grande mídia, enfim. Eu saí de um projeto e fui e pensei, bom, acho que eu vou ficar um tempo sendo freela, um pouco para justamente entender se era, né, o que mais eu queria fazer no jornalismo. Acho que assim, é isso, né, depois de 10 anos você já aprendeu bastante coisa, eu aprendi muita coisa dentro de grandes veículos de mídia, eu fiz jornalismo diário em tempo real, fiz revista mensal, então assim, depois de tudo isso eu precisava um pouco repensar a carreira, e aí achei que fazendo freela seria um bom jeito, porque aí você, né, acaba navegando por várias redações e outros assuntos.
E aí, então, em 2016, eu comecei a minha vida, enfim, de freela. E aí, em 2017, eu comecei a colaborar com a Asmina como repórter freelancer mesmo, porque a Carolina Omes, que é uma das cofundadoras e é diretora executiva hoje da organização, a gente se conheceu no Valor Econômico, porque ela também, enfim, tem este passado, e aí a gente se conheceu, enfim, no Valor Econômico, né, enfim, continuou acompanhando a vida uma da outra profissionalmente e pessoalmente, somos super amigas, e aí ela que me convidou para começar a colaborar com as minas como repórter freelancer, e aí foi quando eu comecei a trazer mais a escrever pautas, e sempre com essa questão de gênero e raça, porque era uma coisa que eu estava, né, enfim, buscando também. E aí, então, eu comecei a colaborar em 2017, em 2018 eu assumi a edição da revista, e aí desde o ano passado, 2019, que foi quando a Asmina começou a ter uma equipe fixa, depois eu posso, enfim, contar essa história, né, das minas também, desde 2019 que a gente passou a ter uma equipe fixa e em tempo integral, antes era outra realidade, que aí eu assumi, que aí, enfim, eu fui para as minas e vim para as minas trabalhar em tempo integral, né, enfim, dedicação exclusiva, e aí passei a compor a diretoria da organização. Então, foi assim, que foi um misto de interesse, de eu estar nesse momento, de estar revendo a minha carreira e procurando outras coisas, né, enfim, abrir mais o leque, e deu super certo, enfim, com o timing que as minas também estava vivendo, né, então tem sido uma experiência muito legal, isso de não só fazer jornalismo independente, mas de participar de todo o processo, né, enfim, porque quando você está numa equipe como as minas, você participa de fato de todo o processo, você precisa se preocupar desde como a gente vai pagar, né, enfim, os salários e os boletos, até, enfim, obviamente, a entrega dos produtos e dos projetos finais. Então, hoje, por exemplo, a gente acabou de lançar um projeto que a gente ficou 3 meses super imersas nele, que é o mapa das delegacias das mulheres, que, de novo, é um projeto que a gente une comunicação e tecnologia, né, que a gente fez um grande levantamento sobre todas as delegacias do país inteiro, checou os dados dessas delegacias, e se elas estavam ou não funcionando na pandemia, colocou isso num mapa, então aí entra muita tecnologia para que seja fácil para as mulheres acessarem essa informação. É uma informação que também está dentro do PENHAS, nosso aplicativo de enfrentamento à violência. E a partir disso a gente também fez reportagens mostrando como a cobertura de delegacias das mulheres é muito deficiente no Brasil, né? A gente só tem 400 delegacias das mulheres especializadas, e como a gente tem vazios e buracos imensos de atendimento. Então é isso, assim, quando você está numa organização como as minas, você precisa pensar de ponta a ponta, assim, desde quem vai pagar tudo isso, até o processo de fazer e fazer acontecer, no sentido do levantamento, né, enfim, da tecnologia, até depois divulgar isso, fazer as mulheres, né, fazer chegar a informação para quem precisa. Então tem sido um ensinamento super rico e legal para a carreira. Você disse que houve essa mudança de equipe, da mudança da equipe, começou a ter uma equipe fixa agora em 2019, né? Como é que foi essa mudança de rotina da equipe em geral? Foi uma mudança, ela veio de uma mudança de fato institucional. A Asmina, ela nasceu, né, lá em 2015 com várias fundadoras a partir de um crowdfunding. E aí, desde 2016, a gente tem o que a gente chama de crowdfunding recorrente, hoje é chamado como membership, né, um programa em que as pessoas, os próprios leitores, doam todo mês, né, doam um dinheiro, né, enfim, uma quantia fixa, para a gente, para ajudar a financiar a organização. A gente tinha, né, como
partiu desse tipo de financiamento, mas obviamente esse financiamento ele não é suficiente, nunca foi, para ter uma equipe fixa, né? Enfim, ter uma equipe fixa, 100% dedicada à organização. E aí, obviamente, de 2015 para agora, também entraram projetos. Só que aí, financiamento de projetos, você tem o financiamento para aquele projeto. Você começa o projeto, contrata as pessoas, o projeto acabou o financiamento, você não tem como manter aquela equipe. Então, a gente não tinha um financiamento que a gente chama um financiamento institucional, né? Que é para pagar as coisas básicas, né? Os salários básicos das pessoas, pagar água, luz, internet, um escritório. Então, de 2015 até 2018, a Asmina, ela tinha esse financiamento, tinha alguns financiamentos de projeto, então o Penhas já nasceu de financiamentos assim. E aí ele foi muito feito do trabalho das próprias cofundadoras, né? E muito também de trabalho voluntário. E aí, em 2018, foi quando a gente teve a oportunidade, enfim, por uma confluência de fatores e momentos de vida das fundadoras ou de pessoas que já colaboravam, que era o meu caso, da gente, enfim, conseguir montar minimamente, né, enfim, um planejamento de sustentabilidade e ir atrás de financiamento institucional com organizações, né, de filantropia ou organizações, principalmente internacionais naquela época, que financiam projetos com esse foco em gênero, de enfrentamento à violência contra a mulher, ou enfim, de apoio à mídia independente. E aí, lá em 2018, a gente conseguiu os nossos 2 primeiros financiamentos institucionais, que era para 2 anos, então, justamente é para esse ano, 2019 e 2020, em que aí a gente foi possível que a gente formasse uma equipe e soubesse que a gente tem 2 anos aí desse dinheiro, enfim, para pagar essa equipe, essa estrutura mínima para a gente, de fato, começar a desenvolver a organização, outras habilidades, outras capacidades e buscar, de fato, né, fazer, de fato, um planejamento sustentável para que a organização não dependa, né, sempre tenha outros tipos de financiamento. Então, hoje, depois eu posso até mandar o link para vocês, a gente tem uma parte lá no site que chama Transparência, que mostra justamente como a gente é financiado. Então, hoje, parte do nosso financiamento continua sendo dos leitores, e para a gente é super importante ter esse financiamento, porque isso traz credibilidade, e são pessoas que estão ali comprometidas, né? Enfim, o nosso site, o app, tudo, você não precisa de assinatura para ler, né? Você não precisa ter uma senha e fazer uma assinatura para pagar. Então, basicamente, essas pessoas estão permitindo que a Asmina continue assim, né? Produzindo, então, estão ali bancando para quem não pode pagar, né? Por exemplo, por esse conteúdo. Então, esse é um tipo de financiamento. A gente tem financiamento de organizações de mídia, de organizações filantrópicas, enfim, os nomes estão todos lá na nossa transparência, e temos também financiamento, que também é bem menor, mas de alguns serviços que a gente presta, de consultoria, palestra, enfim, para empresas. Então, hoje é mais ou menos assim que se compõe a nossa receita, e aí foi por isso que a gente foi capaz de agora ter uma equipe fixa e, de fato, ter uma equipe mais diversa, né? Porque quando você faz um trabalho voluntário, o trabalho voluntário é um privilégio no Brasil, né? Enfim, você só pode fazer trabalho voluntário se você já pagou suas contas, né? E tem comida na mesa, e aí sobrou um tempo, você faz trabalho voluntário. E quem podia fazer isso, né? Enfim, quem sempre pôde fazer isso, enfim, aqui no Brasil, enfim, são pessoas brancas, né? Enfim, classe social mais abastada. Agora que, enfim, de fato, a gente tem enfim, dinheiro para contratar pessoas, então a gente contratou, né, enfim, então hoje a gente já tem 50% da equipe negra, 50% da equipe LGBT, então, enfim, a gente consegue trazer essa diversidade também para dentro de casa.
Você falou um pouco sobre o financiamento e tudo mais, mas eu queria entender, no site vocês têm uma meta estipulada de R$ 10.000 mensais. E como você vê esse valor? Como funciona de fato? A gente começou esse financiamento recorrente usando, enfim, né, plataformas que já existem lá em 2016, então acho que nós somos, enfim, alguns dos primeiros a fazer esse tipo de financiamento. E aí era isso, né, enfim, a gente não tinha muita noção de como isso ia progredir, o quanto de pessoas que iam doar recorrentemente para a gente, e aí a gente viu esse número indo crescendo ao longo do tempo. E aí a gente vê que quanto mais impacto a gente vai tendo com os projetos, com as reportagens, esse número às vezes dá um salto. Então, vou dar um exemplo recente. Em setembro do ano passado, uma das nossas matérias foi alvo de ataque não só, enfim, de conservadores, mas também da Damares, enfim, do próprio governo. E aí isso fez com que a reportagem, era uma reportagem sobre aborto seguro, viralizasse, e já estava, obviamente, nesse contexto de polarização e das pessoas entenderem, né, das pessoas verem o quão é importante você financiar organizações como as Minas, de defesa dos direitos, e organizações jornalísticas, né, que fazem, enfim, esse trabalho de informação, de levar informação que, enfim, ninguém mais está produzindo, ou sobre um assunto que não que é importante, né? Enfim, mulheres morrem todos os dias por conta, enfim, de aborto ilegal e não tem informação sobre seus próprios direitos, né? Sobre quando, em que situações o aborto é permitido no Brasil e como elas acessam os serviços. E tudo isso, enfim, estava lá na reportagem. E aí foi quando, por exemplo, o nosso recorrente deu esse último salto. Na época a gente tinha, eu acho que algo em torno de 6 mil, e aí ele subiu para quase 8, e aí a gente tem mantido mais ou menos esse patamar. E aí a gente tinha estipulado 10 justamente por causa disso, assim, porque com 10 a gente atinge um percentual do nosso financiamento que é mais sustentável, ou que obviamente a ideia é a gente atingir um outro patamar, que ele de fato chegue a outro patamar, mas a gente já viu que para isso também é necessário não só mostrar para as pessoas o quanto que é importante elas doarem, mas também fazer campanhas para isso, né, assim, de doação específico. E aí, por exemplo, esse é um trabalho mais recente que a gente tem, que a gente ainda está desenvolvendo, de fato montar um plano, né, para o nosso membership e fazer uma campanha mais, né, enfim, recorrente sobre isso. Então, é mais ou menos que a gente chegou nesse valor, mas a ideia, obviamente, é trabalhar para chegar nesse valor e aí pensar em outro valor, já que a organização também hoje é maior, né? Thaís, você disse que vocês já sofreram ataques de conservadores até do governo no ano passado. E como vocês reagiram, assim, em equipe a esse tipo de ameaça, tipo de ataque? Esse não foi o único, enfim, depois a gente tinha obviamente sofrido de forma diferente no passado, né, mas esse acho que foi não só o mais recente, mas o em maior proporção, né, o mais massivo, chegou a derrubar o nosso site, porque, enfim, com aquelas técnicas, acho que chama DOS, se eu não me engano, que é justamente, né, enfim, você usar robôs para que eles acessem, né, enfim, o site em massa até fazer, enfim, o site cair. Dados da equipe de endereço, telefone foram divulgados nas redes sociais. Então a gente teve que fazer uma verdadeira, de fato, operação de gestão de crise, né, para dar conta de tudo, né, da segurança da própria equipe, de entrar em contato com as plataformas para tirar esses conteúdos do ar,
porque, enfim, muitos dos conteúdos a gente, obviamente, denunciou, a gente convocou as leitoras, né, enfim, a nossa rede para denunciar, e muitos deles não foram tirados do ar imediatamente, então a gente teve que, sim, entrar também em contato com as plataformas para fazer isso. A gente teve que fazer um grande trabalho, né, enfim, junto com o nosso desenvolvedor de tecnologia, né, enfim, para fazer melhorias, para voltar o site no ar, para ele não cair novamente e reforçar a segurança. E aí depois, enfim, e teve a parte de também reforçar a segurança digital, né, então não só das plataformas da organização, né, então em termos de segurança mesmo, de senha, de acessos, a nossa própria segurança, né, enfim, porque eles também acessaram isso via, eventualmente, as nossas redes sociais. E aí tem um trabalho também que teve a frente jurídica disso, porque a Damares, além dela nos acusar e atacar via redes sociais, ela fez uma denúncia ao Ministério Público, pedindo para que o Ministério Público abrisse uma ação judicial contra a gente, nos acusando de apologia ao crime de aborto. Então, até hoje a gente responde essa investigação, ainda não tem um processo judicial contra nós, porque é isso, uma vez que qualquer cidadão, não é só o governo, né, não são só autoridades, mas qualquer cidadão pode, né, enfim, pedir a abertura de um processo ao Ministério Público. O Ministério Público, primeiro, ele investiga, né, então ele pede para a Polícia, enfim, Civil investigar. Então, o que a gente responde hoje é uma investigação, é um inquérito da Polícia Civil, enfim, que a gente teve que ir até a delegacia prestar depoimentos, explicar como a gente fez a matéria, né, e basicamente a gente foi lá explicar como a gente faz jornalismo, né, enfim, a gente tem a pauta, a gente entrevista as pessoas, que a gente usou informações públicas, inclusive, da Organização Mundial da Saúde, em português, que a gente não precisou, enfim, nem traduzir, né, então não teve questões, enfim, de tradução. E é um processo que um processo de investigação que a gente responde até hoje, a gente não tem resposta ainda do Ministério Público, se eles vão abrir ou não, mas que para uma organização pequena como nossa, obviamente, não só um peso no sentido, né, enfim, de ter que judicialmente responder a isso, ter que ter advogados, né, enfim, de responder a essa investigação, mas um peso mesmo dessa vigilância, né, da gente, um peso simbólico, né, enfim, que não é muito quantificável material, mas de estar sobre essa coisa da vigilância que, enfim, que o governo atual, enfim, né, a gente está aí na linha de frente de dois alvos desse governo atual, que é a imprensa e que é organizações ativistas de gênero também, né, enfim, obviamente organizações ativistas de qualquer espectro, né, enfim, meio ambiente também está aí na linha de frente, o movimento negro também está, gênero é mais um deles, né, então a gente representa, né, enfim, dois alvos aí desse governo, então, obviamente, isso também traz um peso de vigilância, né, e de alerta para a gente, porque é um risco que a gente também está exposto agora e correndo. Retomando não retomando, mas iniciando sobre o método jornalístico do portal, como é que vocês começam a pensar numa reportagem? Tem as pautas periódicas, vocês fazem reunião de pauta, como é que inicia tudo, a produção jornalística? Hoje a nossa produção jornalística ela é semanal, então a gente tem semanalmente uma reportagem. Além disso, a gente tem, em termos de conteúdo, tem a parte de opinião, né? Isso é o editorial, é jornalismo. E aí a gente tem a parte de opinião, que a gente tem colunistas, que também produzem, enfim, com uma frequência, algumas mensais, algumas quinzenais.
E a gente também tem uma outra área que também é de opinião, que a gente chama de Divã das Minas, que é uma área de relatos que as leitoras nos mandam, e como o próprio nome diz, é um divã mesmo, é para sentar e contar uma história, desabafar, né, enfim. E aí são relatos que chegam e que a gente, obviamente, edita, né, às vezes faz, né, fala com a pessoa e ajuda nesse relato em primeira pessoa e também publica. Então, basicamente, em termos de produção de conteúdo, é assim. Essa é mais ou menos a produção e a frequência que a gente publica, é mais ou menos semanal. Em termos de pautas, da parte, né, enfim, jornalística, nós temos reunião de pauta, então é uma reunião semanal que a gente faz com a equipe, ela é uma reunião de pauta e reunião também, né, enfim, para falar dos projetos como um todo, porque é isso, às vezes o projeto, a reportagem, ela não inclui só, né, enfim, definir a pauta, entrevistar pessoas, mas às vezes inclui fazer um grande levantamento, por exemplo, e aí isso envolve, né, enfim, às vezes tem que envolver mais pessoas da equipe, ou outra, né, ou parceiros, a gente chama parceiros para fazer junto com a gente, às vezes envolve tecnologia, que é isso, por exemplo, no caso do mapa das delegacias, a gente teve que desenvolver a tecnologia do mapa, então também tem essas coisas correlatas. Então a gente tem essa reunião semanal, e aí a gente tem, obviamente, a gente tem essa filosofia mesmo que todo assunto é assunto de mulher, né? Então, não é só cultura, não é só beleza, não é só bem-estar e não é só comportamento. Então, a gente faz pauta de esporte, a gente faz muita pauta de política, muito também por causa do Elas no Congresso, né? A nossa plataforma de monitoramento. A gente faz matéria sobre economia. Gostaríamos de fazer menos matéria sobre violência, mas precisamos fazer matéria sobre violência, porque é um assunto, né, é um problema ainda gigantesco no Brasil. Então a gente tem mais ou menos essas linhas, né, enfim, qualquer assunto é um assunto que a gente pode cobrir, e aí a gente sempre vai cobrir com esse olhar de gênero e todas as outras interseccionalidades, de raça, de orientação sexual, territorialidade. Então essas são coisas que entram de forma transversal nos projetos e nas reportagens, e aí as pessoas vão nos trazendo. A gente também trabalha com freelas, antes a gente trabalhava mais, agora que a gente tem uma equipe fixa a gente trabalha menos, mas a gente também trabalha, então muitas vezes a gente recebe sugestão de freelas que colaboram com a gente, às vezes pessoas que descobrem, jornalistas que descobrem, a gente manda sugestão, e aí super se encaixa, a gente conversa, traz para dentro também, conversa sobre a pauta e faz acontecer. E um jeito também que a gente testou e fez, as Minas nasceu disso, são as bolsas de reportagem. Que é isso, assim, a gente tem, lá no começo, né, a gente fez crowdfunding justamente para pagar essas bolsas de reportagem, que são grandes reportagens, então são reportagens investigativas, aprofundadas, né, enfim, de temas realmente exclusivos, ou, enfim, levantamentos e abordagens exclusivas, né, enfim, que ainda a gente não viu na mídia, e que aí levam mais tempo para fazer, e aí normalmente são multimídia, né, então aí é texto e vídeo, ou texto e áudio, ou texto e um ensaio fotográfico. Então, por exemplo, no ano passado a gente fez bolsas de reportagem com recorte de violência doméstica, que a gente publicou esse ano, e que foram reportagens também muito legais, porque aí a gente conseguiu trazer enfoques que a gente não tinha. Então, por exemplo, a gente teve uma repórter negra do Maranhão que fez uma reportagem sobre como a violência doméstica provoca a migração de mulheres. Então, como mulheres têm que sair dos seus estados e ir para outro, se mudar, e como os dados não mostram isso, né? Enfim, é uma coisa que acontece e que passa totalmente desapercebida, inclusive, do poder público. E é o tipo de pauta que nunca eu, como repórter aqui repórter aqui de São Paulo, viria, né, perceberia essa pauta e faria essa abordagem. Uma outra pauta também disso foi sobre como as indígenas veem a violência doméstica e enfrentam isso, e aí, enfim, foi uma repórter lá que enfim, acessa a região Pará, Amazônia, né, onde tem essa questão territorial e de distâncias. Então,
Foram pautas super legais, enfim, que a gente fez, com abordagens absolutamente novas e multimídia, mas é isso, a gente, né, enfim, tem que disponibilizar também uma grana maior, porque são conteúdos que custam mais para fazer, e obviamente as jornalistas precisam ser bem remuneradas para fazê-lo. Então a nossa dinâmica hoje é mais ou menos assim, a gente tem as discussões, em alguns momentos a gente consegue fazer bolsas de reportagem, então aí a gente de fato faz processos abertos, a gente divulga nas nossas redes sociais que a gente está com o processo aberto, as jornalistas se inscrevem num Google formulário, enfim, às vezes varia, mandam as pautas, a gente faz uma seleção, um processo, né, enfim, que seja transparente, né, explicando para as pessoas quais são os critérios usados, e aí uma vez, enfim, que a gente chega nas finalistas, nas pessoas que vão fazer, desenvolvem e entregam, mas em paralelo, né, o de toda semana é basicamente a equipe interna ou com essas parcerias de pools com outras organizações que a gente faz. E qual é a maior dificuldade na produção dessas reportagens? Por exemplo, das bolsas de reportagens também, que são maiores, exigem mais trabalho, assim, digamos. Maiores dificuldades. Preciso talvez dar um pouquinho para trás aqui para pensar. Eu acho que a gente tem uma questão que o trabalho que a gente faz, ele é bastante particular, inovador, né? Seja porque, enfim, já nascemos com uma mídia digital, seja porque a gente tem esse enfoque de gênero, então, e porque a gente também tem uma linha editorial bastante específica, né? Então, a gente tem esse olhar para o jornalismo, que a gente sempre procura trazer serviço, né? Então é isso, a gente quer trazer denúncia, contar boas histórias, né? Então a gente tenta ver o jornalismo como de fato um serviço, né? Então a gente também tenta ser propositivo nas reportagens, né? A gente mostra o problema, mas também ouve pessoas que pensam em soluções para eles, e aí a gente também indica, né, enfim, onde encontrar essas soluções, enfim, quais são essas ferramentas. E a gente sempre busca ter uma linguagem leve e acolhedora e didática, então é isso, assim, a gente dificilmente usa jargões, se tiver que usar termos digamos, enfim, seriam classificados como populares, né, ou que não são exatamente, né, enfim, não estão lá no dicionário, para ser mais acessível ou para, né, explicar melhor, né, usar um termo que as pessoas e as mulheres usam, a gente vai usar. E a gente também tem uma identidade visual muito marcante, né? Então a gente usa muito colagens, ilustração, trabalha fotos com, né, enfim, com colagens, com filtros. Então a gente tem um desafio hoje que também formar equipe, né? Então formar essa equipe que se integre a isso e que também traga novas capacidades, né? Porque a gente está em constante transformação e aprendizado aqui nas Minas também, então a ideia não é, né, enfim, trazer pessoas prontas ou que se encaixem nesse modelinho, a gente está sempre querendo trazer pessoas com outras vivências, outros, né, backgrounds, enfim, diversidade de fato, para a gente sempre estar melhorando o conteúdo e conversando com mais gente, né? Então tem esse desafio de fato de formar e reter pessoas, né, sendo uma organização pequena, que então é isso, tem muita coisa para fazer, dificilmente, nas Minas a gente brinca que às vezes a gente tem um pouco de dificuldade
de falar, as pessoas perguntam, qual que é o seu cargo? O que você faz nas minas? Assim, é uma lista que às vezes ela é meio grande, de coisas que parecem que não se conectam, enfim, mas que todas são necessárias para a organização existir. Então, é isso. Tem essa coisa de trazer pessoas que adicionem capacidades e qualidades e também de reter essas pessoas dentro da organização, né? Então, pagando bem, né? Pagando, né? Enfim, um salário, uma remuneração compatível, e formar essa equipe diversa. A gente tem um desafio de distribuição, considerando que nós somos digital, então, obviamente, o nosso próprio site é uma plataforma, mas a gente sabe que hoje a distribuição de conteúdo está muito vinculada às redes sociais, então, às plataformas de redes sociais e ao buscador, né, enfim, que hoje é basicamente o Google. E que então, a gente está falando de plataformas que a gente não controla como o conteúdo é distribuído, né, enfim, o alcance do conteúdo, então a gente o tempo inteiro tem que estar entendendo o que é tendência em cada das plataformas, entendendo né, e mudando a forma como a gente distribui esse conteúdo. Esse ano, por exemplo, a gente começou a fazer lista de transmissão no WhatsApp, que a gente não tinha, é um puta trabalho, né, enfim, porque o WhatsApp você tem que criar um monte de lista, cadastrar todo mundo, então é um trabalho manual bastante grande, mas que a gente sabe que é importante porque é onde as pessoas também estão compartilhando, estão clicando em link, né, e é onde também muita coisa viraliza. Então a gente tem, e aí nesse sentido também essas parcerias que a gente faz são importantes e estratégicas para nos ajudar, né, nessa divulgação do conteúdo, distribuição do conteúdo. E aí tem, obviamente, eu acho que o desafio mesmo de sustentabilidade da organização, né, de sempre estar pensando em como financiar, quais são os projetos que são importantes para as mulheres, né, enfim, para o maior número de mulheres possíveis. Então, acho que tem uma questão que é institucional no sentido de continuar. As Minas é uma ONG, eu acho que eu acabei não falando, né, enfim, as Minas é uma organização não governamental, então a gente é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, né, então a ideia é que tudo que a gente, né, a ideia é que a gente entregue sempre, né, enfim, serviços de fato para a sociedade, então eu acho que assim, a gente já se tornou relevante pelo fato, né, de trazer toda essa discussão da mulher na mídia, da questão, enfim, de como monitorar direitos, né, através de jornalismo, através de campanhas, enfim, a gente tem um app agora também, e aí o desafio de continuar fazendo isso com o mundo mudando na velocidade que a gente está vendo. Você falou algumas vezes já sobre a pluralidade da equipe, e eu queria entender como é que funciona, porque vocês também têm uma editoria muito grande, com muitos temas, e você falou que tem essa diferença da equipe fixa, tem muitos colunistas. Eu queria entender como é que funciona essa grade de colaboradoras. Hoje a gente tem... Hoje a nossa equipe é que ela... No último mês ela cresceu, tá, gente? Então, por isso que eu vou, às vezes, fazer a conta na hora que eu estou falando, porque, por exemplo, hoje a gente fechou a contratação de uma nova pessoa, então a equipe deu uma crescida meio rápida. Mas hoje a gente tem... Deixa eu fazer rapidinho aqui, gente, a conta, porque eu me perdi. Quer ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Hoje nós somos uma equipe de 8 pessoas, que é isso, né, enfim, que trabalham de forma fixa em todos esses projetos que eu comentei, né, enfim, nessas 3 frentes. E aí, no caso de jornalismo, de produção de conteúdo, especificamente, é isso, a gente não tem jornalista, né, enfim, a gente não tem uma jornalista para cobrir política, uma jornalista para cobrir cultura, como é nas grandes redações, né, que tem as editorias. A gente tem as editorias, obviamente, né, no site, a gente publica em termos de organização de informação ali para quem, né, está procurando conteúdo, mas a nossa produção é muito diversa mesmo. Então,
as jornalistas cobrem todos, é óbvio que cada repórter gosta de cobrir mais uma área ou outra, mas a gente tenta manter um equilíbrio entre os assuntos, né? Então, por exemplo, obviamente num ano eleitoral como esse, a gente vai ter bastante matéria de política, e agora a gente tem um projeto, né, só de monitoramento de mulher na política, então a gente tem bastante. Foi um ano que foi muito pautado por violência doméstica, é um assunto que a gente cobre desde que a gente, enfim, existe no mundo, mas que a gente teve que aumentar a cobertura esse ano. Então, por exemplo, esse ano não foi um ano que a gente conseguiu cobrir muito comportamento, que a gente conseguiu cobrir muito saúde fora da perspectiva pandemia, né? Então, é um ano que essa cobertura fica um pouco desbalanceada, mas, enfim, é relativamente natural, né? O jornalismo cobre o que de fato está acontecendo, a realidade, então a gente não fica descolada dela. Mas é mais ou menos assim que a gente se organiza. Então, a gente tenta, né, enfim, equilibrar os temas, mas em termos de equipe, todo mundo cobre tudo. E aí, obviamente, a gente tem algumas freelancers que já trabalham com a gente um pouco mais de tempo, né, enfim, e trazem essas pautas com essa pluralidade também regional, né? Então, de outras localidades do país, porque senão a gente fica também muito aqui restrito ao Sudeste, né? Porque a gente está em São Paulo, a equipe está em São Paulo, então, por exemplo, esse ano a gente contratou uma das nossas repórteres de Salvador. Então, pelo menos a gente já tem agora uma pessoa no Nordeste, e aí provavelmente a próxima pessoa a gente vai tentar contratar uma pessoa do Centro-Oeste ou uma pessoa do Norte, né? Então a gente tenta trazer essa pluralidade em vários, né? Então, étnico, obviamente a gente também pensa, por exemplo, na questão de idade, a gente tem, quando a gente olha o público das minas, a gente tem 90% do público entre 13 e 45 anos, que é né, enfim, é um range relativamente grande, né? Então a gente também precisa pensar, isso, assim, a gente tem pessoas meninas muito jovens nos lendo, né? Mas a gente também tem mulheres, né, enfim, que já são mães, que estão no mercado de trabalho, que estão em absolutamente outro momento da vida, né? Então a gente tenta também, na medida do possível, isso. A gente tem pouquinho, né, tem uma equipe bastante pequena hoje, então não dá para ter tudo isso em 8 pessoas, mas a gente vai buscando isso à medida que a equipe vai crescendo. O portal também já ficou conhecido por algumas premiações, né? Principalmente vindo das hashtags, que é o Carnaval Sem Assédio, o Vamos Mudar os Números. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa campanha e esclarecesse como funcionou esse trabalho via hashtag. Sim, a gente... essas são as campanhas que eu comentei, né, que a gente trabalha com comunicação, mas que a gente não trabalha com comunicação exclusivamente no eixo jornalístico, mas que a gente também trabalha com campanhas, né, e aí são campanhas, né, enfim, muito claras no sentido, o objetivo delas é a conscientização, então é trazer de fato um assunto e colocar ele em pauta, em debate, ao máximo possível jogar debate na opinião pública, né? Então movimentar de fato as redes e a opinião pública para isso. E aí, obviamente, em redes sociais são hashtags, né, que também movimentam e colam. No caso do Carnaval Sem Assédio, foi uma campanha que a gente fez em 2016. A gente teve alguns parceiros também. E aí, enfim, acho que foi alguma das primeiras campanhas, né, de fato, de falar um pouco dessa questão do assédio e do carnaval. Depois vieram outras, o que é muito legal, porque manteve o assunto, né, enfim, em debate. E aí a campanha do Vamos Mudar os Números foi também uma campanha muito legal, que a gente fez parceria com uma agência de publicidade que desenvolveu de fato a campanha, e que fez a parceria com o o Cruzeiro, olha eu falando o nome errado, que é o time de futebol que entrou parceiro com a gente,
que foi muito importante, porque é isso, assim, as minas é uma mídia independente, né, enfim, por mais que a gente tenha engajamento nas redes sociais ou digitalmente, é diferente de você, né, enfim, entrar com uma campanha né, na camiseta de um time de futebol, de um jogo de domingo à tarde, que milhões de pessoas vão assistir, porque ele é transmitido em TV aberta, né, e que a gente atinge o público que a gente quer falar, né? Então, muitas vezes em muitos assuntos a gente fica falando só para bolha, ou para bolha feminista, ou mulheres, né? Enfim, ou para bolha progressista, enfim. Esses são campanhas, são jeitos que a gente também encontrou de furar a bolha e de falar. Então, quando que a gente teria oportunidade de falar sobre machismo, trazendo para a conversa homens, né? Porque a maior parte ainda hoje, né, enfim, do público de futebol, né, e dessas transmissões é masculino. Homens fazem parte, né, homens, eles têm que também fazer parte da solução, então a gente também precisa trazer eles para essa conversa. Então foi uma campanha super legal, super bem sucedida, ganhou Cannes, inclusive, que é, né, enfim, o prêmio da publicidade, que a gente não é o mundo que a gente super navega, mas que foi muito legal, um reconhecimento super legal, e que também envolveu hashtags para que, enfim, essa é, por exemplo, um exemplo de campanha que a gente conseguiu atingir o offline, né, e o online também, e de fato movimentar e trazer outras pessoas, influencers, para também debater o assunto. Além dessas campanhas premiadas, vocês também tiveram uma reportagem especial premiada pelo, me corrija se eu estiver errada, SINAF FBH de jornalismo, certo? É difícil, eu também não sei, eu acho que é assim que fala. E foi com a reportagem O Mito do Aborto Legal. E eu queria saber um pouco mais sobre a apuração, como é que foi a produção dessa reportagem, se foi do mesmo jeito que vocês costumam apurar normalmente as reportagens, ou se teve algo de especial nela. Foi o que a gente chama de reportagem especial, justamente porque foi resultado de uma das nossas bolsas de reportagem, nossos processos de bolsa de reportagem, que aí veio essa sugestão de falar sobre o aborto legal e para mostrar de fato como, né, enfim, é um direito que a mulher brasileira tem, em um dos casos, por exemplo, no caso de estupro, desde 1940, né, e que a gente tem políticas públicas e hospitais, né, enfim, todo um protocolo para isso, mas como mesmo assim as mulheres têm muita dificuldade de acessar esse direito que é delas, né, e aí essa dificuldade ela começa na informação, que muitas mulheres não sabem sobre esse direito, e aí depois, uma vez que elas sabem, como é difícil elas acessarem, como o serviço também, né, é isso, ele não tem mulheres que precisam viajar cidades e estados para conseguir, para acessar um hospital que faça o procedimento, como existe um problema de que é isso, assim, tem serviços que exigem que a mulher traga o BO, sendo que isso não está no protocolo nem de saúde, nem na lei, mas que é isso, é uma questão de informação, como elas enfrentam muito preconceito e tabu, porque é um assunto que é um tabu, né, enfim, moral, inclusive, então, como muitas vezes elas encontram dificuldade no próprio aparelho ali de saúde, no próprio hospital, com os profissionais, com os médicos, acho que isso, enfim, ficou bastante claro, por exemplo, agora nesse caso recente da menina capixaba, né, de 10 anos, que engravidou fruto, né, enfim, de violências que ela vivia há anos, violência sexual, e aí a gente viu que isso, assim, foi preciso o caso ganhar repercussão na mídia, foi preciso o movimento feminista se organizar, e várias outras organizações, né, outras instâncias, e a própria família, para que essa menina tivesse acesso ao direito dela, porque ela enfrentou diversas dificuldades para acessar o próprio direito, né? Inclusive é isso, ela não conseguiu no próprio hospital, no Espírito Santo, que fazia o procedimento, se negaram, enfim, a fazer o procedimento, e aí ela teve que viajar para Pernambuco,
no Recife para fazer isso. Então, é um caso que não é um caso isolado, é um caso, né, enfim, frequente, que acontece todos os dias no Brasil, mas que lá em 2016 era ainda menos falado, né? Então, assim, esse ano, infelizmente, a gente teve um caso, né, a gente tem vários casos, mas a gente teve esse caso que foi muito chocante, né, pela idade da menina e por toda essa circunstância, que ganhou o debate público, então, pelo menos, né, enfim, trouxe isso para debate, mas lá em 2016 esse assunto era um assunto ainda menos falado do que já era hoje. Então, foi uma reportagem que envolveu um esforço de reportagem muito grande, porque a gente pediu dados públicos, né, naquela época não tinha lei de acesso à informação, então, realmente é um esforço de você pedir, né, enfim, para vários órgãos, em vários estados, e fazer um levantamento, e aí é difícil você encontrar fontes que falem sobre isso, mesmo sobre condição de anonimato, porque é isso, elas sabem que elas estão expostas a serem atacadas, se elas falam sobre isso, outras é um tabu, então é difícil encontrar, e aí você também tem a questão de quando você vai trazer personagens, né, para uma reportagem como essa, por exemplo. E aí de como que você faz essa entrevista para você não fazer essa pessoa, né, enfim, não trazer revitimização para essa pessoa, né, não, aquilo obviamente pode ter sido uma coisa traumática na vida dela, né, então essa mulher pode, né, num caso como esse, a gente está falando de aborto legal, são mulheres que ou foram estupradas, né, sofreram uma violência sexual, ou, enfim, tiveram uma gravidez que até pode ser desejada, mas que tinha risco à vida dela, então que ela precisou interromper, ou que é um feto, né, enfim, que, né, é anencefalo, ou que não, enfim, tem alguma condição que torna a sua vida fora do útero inviável. Então, independente do caso, sempre são situações que podem, né, enfim, que trazem traumas, e aí existe da nossa parte esse cuidado, né, e essa responsabilidade de não só você trazer essa história, mas de como você faz essa entrevista, né, para que você não faça só reviver o trauma. Então tem esse desafio também que é muito grande em várias temas que a gente aborda, que são bastante importantes, mas que são importantes trazer essas histórias para que outras mulheres vejam, né, enfim, se vejam ali retratadas também. Então foi uma reportagem que é isso, assim, levou meses para ser feita, teve todos esses desafios, mas que foi bastante importante como denúncia, primeiro, né, de mostrar como o Estado e as políticas públicas são ineficientes, né, nos direitos reprodutivos das mulheres, e segundo, de trazer informação, então de mostrar para essas mulheres quais são os direitos que elas têm, como elas podem procurar esses hospitais. Então, né, enfim, aí a gente indicou, por exemplo, o mapa do aborto legal, que é da Artigo 19, que é outra organização que a gente fez parceria esse ano também para fazer levantamentos. E no caso, se ela tiver, né, o direito dela negado por qualquer caso, onde ela procura ajuda. Você falou um pouco já, né, sobre o Elas no Congresso, mas eu queria pedir para que você falasse um pouco melhor sobre ele e qual foi a importância, assim, quando você percebeu que era necessário mergulhar na política do legislativo. Bom, política foi um assunto que a gente também sempre cobriu, né, então a gente nasceu em 2015, 2016 já teve ano eleitoral, 2018 teve ano eleitoral de novo, e então, assim, foram todos anos que foram intensivos da gente cobrir política com essa perspectiva de gênero, então de mostrar como é um problema no Brasil essa subrepresentação, né, de mostrar, enfim, como em outros países também é um problema, e de mostrar como isso impacta, né, a nossa vida no dia a dia, de não ter diversidade, de não ter mulheres lá legislando, como é possível numa população em que 52% do eleitorado, né, enfim, da população é mulher, e a gente hoje a gente tem 15%, né, mas eu acho que em 2016 a gente tinha
10%, né? Então, basicamente, são homens legislando sobre vida de mulheres, né? E como, enfim, isso está longe de ser o ideal. Então, é um assunto que a gente sempre falou, mas que é um assunto, eu acho que é um assunto que está mais em debate público, né? Enfim, vem crescendo o debate público sobre ele. E aí a gente teve o Elas no Congresso, foi a idealizadora dele é a Bárbara Libório, que é a coordenadora do projeto, e ela é uma jornalista de dados também, ela é uma jornalista, ela é várias coisas, mas uma das milhares de coisas que ela faz é ser jornalista de dados, ela sempre, enfim, gostou disso. E aí ela teve essa ideia e ela também começou a estudar código, Python, essas coisas todas, enfim, de programação, porque, enfim, jornalista de dados precisa ter noção sobre isso, e o primeiro código, para vocês terem uma noção, ela fez na mão, assim, fez na cara e na coragem, colocou no ar, e funcionava o código no Twitter. O Twitter era isso, assim, era um bot que pegava o projeto de lei da API acho que era da Câmara só na época, e tweetava em tempo real os projetos de lei que se referiam à mulher, né, enfim, que tinha como palavra-chave mulher. E aí, Bárbara, eu acho que foi conversar com a Carol Gomes, que é a nossa diretora executiva, num congresso da Abrage, contou essa história, enfim, acho que alguém conectou, né, enfim, aí as pessoas, a gente conversou, e aí a Carol, obviamente, né, enfim, trouxe para dentro da organização, mas a gente pensou, quando tiver um financiamento, né, enfim, um edital financiando dados, né, financiando jornalismo, financiando política, financiando mulher, sei lá, a gente aplica esse projeto. E aí foi assim que o Elas nasceu, né, enfim, porque ele tinha tudo a ver com as minas, né, porque a gente já trabalha com gênero, já trabalha com comunicação, já trabalha com tecnologia, então ele tinha um fit perfeito. E aí a gente, quando saiu, aí um ano depois, mais ou menos, acho que dessa conversa, saiu o edital do Google News Initiative, que é uma iniciativa do Google para fomentar jornalismo digital. E aí eles fizeram um edital grande aqui no Brasil, várias organizações de mídia independente, enfim, conseguiram financiamento, e o Elas no Congresso foi um dos projetos contemplados, então a gente conseguiu essa parceria com o Google, e aí foi assim que nasceu o Elas dentro das minas. Vocês pretendem seguir esse projeto nas próximas eleições? Sim, o Elas, na realidade, ele não é um projeto só de anos eleitorais, né, enfim, o Elas, a ideia dele é que ele seja a ideia não, né, enfim, ele nasceu já como um projeto permanente, então ele tem, inclusive, um site separado, o site das Mini do Elas é conectado, obviamente, desculpa, gente, deixa eu tomar uma água, mas ele tem um site próprio porque ele é um projeto bastante intensivo em visualização de dados, né? Então, por isso que a gente achou melhor, enfim, ter um site só para ele. Mas é isso, ele gera informação constante. Então, se você entrar lá no Twitter, tem o bot no Twitter, Elas no Congresso, que faz exatamente isso, como o projeto nasceu, que é fazer em tempo real, tweetar os trâmites e projetos de lei, né, enfim, com as regras que a gente colocou lá, de palavras-chave, né, que tenham a ver com o direito das mulheres. Aí, além disso, de 6 em 6 meses, a gente pega esses dados, filtra e entrega para essas organizações parceiras, hoje são 15, e aí elas avaliam se esses projetos são favoráveis ou desfavoráveis aos direitos das mulheres. Então, a partir disso, a gente já tem dados que são muito ricos de conseguir entender para onde está indo algumas temáticas, né? Então, a questão do aborto, a questão da violência doméstica. Por exemplo, a gente viu que desde 2019, desde o ano passado, a gente teve um boom de projetos de lei sobre enfrentamento à violência doméstica, por exemplo, que é um assunto que super está na pauta do Congresso, por exemplo. Mas aí a gente, quando você olha, aí você, num primeiro momento, fala, legal. Aí você vai olhar os projetos, você vê que eles estão muito mais focados em
punir os agressores do que atender as vítimas, e que quando a gente fala com especialistas em violência doméstica, a gente vê que não é necessariamente o melhor caminho, a melhor abordagem, e que inclusive vai, né, enfim, a Lei Maria da Penha não é voltada para isso, a Lei Maria da Penha é voltada justamente, né, enfim, para atender as vítimas e fazer um trabalho de educação também com toda a sociedade, principalmente com os agressores. Então a ideia é que seja um projeto permanente, porque ele faz esses levantamentos que são semestrais, e aí a gente atualiza semestralmente semestralmente esses dados, esse ranking, essa visualização de dados no site. E esse ranking, além de mostrar isso, né, enfim, se são mais favoráveis ou desfavoráveis, ele também faz um ranking dos próprios congressistas. Então, a gente vê como cada deputado e cada senador e senadora votam na temática de direitos das mulheres. Então, é muito legal porque, né, enfim, qualquer um pode ir lá, olhar em quem votou e ver como esse deputado ou esse senador ou senadora estão votando em projeto de lei e, eventualmente, não votar neles de novo, ou votar neles de novo nas próximas eleições, né? Então, por exemplo, agora a gente está fazendo uma atualização dessa base, porque como a gente tem eleição agora municipal e muitos deputados e senadoras saem, né, deixam essas posições para concorrer, a gente está fazendo uma atualização para mostrar também como esses em específico que estão concorrendo agora votam. Então, inclusive uma fonte que pode ser consultada, né, e que deve ser consultada, que a gente gostaria que, né, os eleitores todos consultassem e levassem em consideração para definir o seu voto. Vocês têm a seção Divã das Minas, né? E você já falou um pouco sobre como é que as leitoras enviam para vocês dão uma editada, chegam até a falar com algumas leitoras, para falar em primeira pessoa, e eu queria saber se vocês assim, sabem a importância O impacto. O impacto do divã para as leitoras e até mesmo para vocês, assim. Essa é uma ótima pergunta, porque eu acho que o divã é o que o impacto para a gente chega mais claro, né? Enfim, obviamente a gente mantém um canal de comunicação bastante aberto com as leitoras, então, assim, tem, obviamente, o engajamento nas redes sociais e nos posts, mas a gente atende muita gente no inbox, muita gente no e-mail. É isso, casos de violência doméstica, casos de mulheres procurando informação sobre direitos reprodutivos que elas não sabem onde procurar ajuda, e aí esse é um jeito também que a gente entrega informação, né, às vezes também nesses contatos. E os divãs, a gente percebe, porque as próprias mulheres falam, os divãs é engraçado porque a gente vê pela dinâmica dele, quanto mais a gente publica, mais divãs chegam, porque aí mais mulheres veem, leem, se identificam e querem mandar os seus relatos, sabe? Então a gente vê esse comportamento, e aí a gente recebe muitas vezes, não, a gente recebe frequentemente relatos de mulheres que elas nos escrevem apenas agradecendo, não é um divã, agradecendo porque, e muitas vezes isso é um comentário recorrente de que elas falam, eu li relatos no site de vocês, eu dei um Google nesse assunto e encontrei os relatos e foi muito importante para eu sair de uma relação abusiva, foi muito importante para eu saber que o que eu sofri foi uma violência sexual, sabe, que eu sofri um estupro. Foi muito importante para eu saber que eu tinha o direito, sabe, que eu sofri um estupro e que desse estupro eu entendi que eu precisava ir buscar, sabe, atendimento e que eu tenho direito a ir no SUS e ter lá as questões de profilaxia. Ou que, enfim, engravidei derivado de um estupro e foi num relato de vocês, ou depois, né, do relato, cheguei na matéria, cheguei na informação de como procurar ajuda. A gente vê que o relato é muito importante,
porque aí as mulheres se identificam com aquele assunto, aí elas veem que elas não estão sozinhas, sabe? Que elas, que outras mulheres vivem as mesmas situações, e que assuntos que são tabus e que a gente não fala em casa, que a gente não fala muitas vezes, né, enfim, com a família ou com amigas, mas é importante se sentir isso, se sentir, entender que outras mulheres vivem aquilo, os relatos trazem essa sensação para elas de acolhimento, né, enfim, então às vezes as mulheres estão numa situação de desespero, essa é uma palavra frequente também nesses relatos, e que de alguma forma se sentiram acolhidas com esses relatos. Então, acho que o divã, apesar de às vezes ele ser trabalhoso para a gente, né, porque é isso, enfim, são relatos em primeira pessoa, às vezes as pessoas, né, enfim, não conseguem transmitir as suas histórias por escrito, mas conseguem transmitir ela de forma oral. É um trabalho que traz esse retorno, esse impacto muito claro, sabe, assim, das mulheres falarem do quão é importante para elas terem lido histórias parecidas com as delas, para elas procurarem ajuda. E vocês conseguem medir, assim, como as redes sociais ou os assuntos mais comentados, assim, do momento influenciam nessas cartas, nesses divãs? Olha, sinceramente, não. Medir esse tipo de impacto é difícil, porque você precisa cruzar muitos dados, né? A gente tem uma equipe super pequena, então hoje as nossas métricas ainda não são super boas, e enfim, o suprassumo que poderiam ser, a gente está trabalhando para chegar lá e para melhorar nisso. Então hoje a gente acaba tendo um pouco essas métricas que são mais qualitativas do que quantitativas, sabe? Então, enfim, a gente brinca aqui de tempos em tempos, a gente vai chegar um relato no nosso e-mail, aí a redação inteira chora, a gente lembra o porquê que a gente faz esse trabalho, e trabalha, e é um perrengue, tem dia que a gente, né, enfim, quer desistir de tudo e fecha a lojinha, e aí é o tipo de trabalho que é tão gratificante que a gente lembra, que nos ajuda a seguir. É um pouco isso também, tem essa função de sempre nos lembrar da nossa missão. E falar um pouquinho sobre o canal do YouTube de vocês. Vocês têm vídeos explicativos ali bem no início e até webséries. E qual a principal diferença editorial entre o método jornalístico escrito e o audiovisual? Acho que editorial mesmo não tem, assim, a gente tem, né, enfim, a gente editorialmente a gente segue a mesma linha jornalística e editorial, né, enfim, para fazer a parte audiovisual. Eu acho que a diferença é mais técnica e de periodicidade mesmo. Então, como conteúdos audiovisuais, eles são mais caros para fazer, né, enfim, porque envolve uma equipe maior, né, enfim, equipamento, edição, produção, enfim, são conteúdos que a gente faz com menos frequência, a gente gostaria de fazer mais, mas, enfim, por questão, né, enfim, de financiamento, a gente faz menos. Então, por exemplo, a gente consegue fazer quando tem as bolsas de reportagem, porque aí a gente tem, né, enfim, valores maior para cada conteúdo, e aí que permite a gente fazer isso. Ou quando a gente fecha parcerias. Então, por exemplo, o ano passado a gente fechou uma parceria com a Uber para fazer uma série de entrevistas de assuntos variados. E aí, obviamente, isso também precisa ser bem construído, né, no sentido da gente manter a nossa independência editorial e de conteúdo, e comunicar isso bem, né, não só para o patrocinador, nesse caso era a Uber, como também para as nossas leitoras, para elas também, né, enfim, entenderem, de ser bastante transparente de como que entra aí o apoio de uma empresa, de uma outra organização nisso. Mas no caso, enfim, nos casos dos vídeos a gente tenta também balancear essa coisa entre ter vídeos didáticos e também ter vídeos que, enfim, para a gente falar trazer um assunto ou contar uma história, né, enfim,
trazer um tema com uma abordagem nova. Então, os últimos vídeos, por exemplo, vocês vão ver que a maioria é sobre política, porque justamente como a gente lançou o Elas no Congresso, a gente fez essa frequência de ter um vídeo sobre mulheres na política por mês. E aí é isso, então a gente procura sempre trazer também uma linguagem diferente para os vídeos. Então vocês vão ver que os nossos vídeos têm GIFs, né, tem colagens, eles são montagens, nem sempre eles vão ser, né, enfim, entrevistas com pessoas, né, obviamente mesmo esses vídeos que envolvem GIFs, colagem, envolvem entrevista, né, enfim, envolve um processo de produção grande, mas a gente entrega o conteúdo de outra forma. Então acho que é mais ou menos isso, não sei se eu respondi a pergunta. Respondeu sim. Nesses anos de trabalho, como vocês veem a cobertura realizada na mídia estabelecida sobre a questão da mulher e da violência contra a mulher? A gente acha que avançamos nos últimos anos. A gente, inclusive, avalia que fez parte, enfim, um pouco também dessa mudança. Uma coisa que eu acho que eu não comentei, as minas, a gente tem parceiros de republicação na grande imprensa, inclusive. Então, por exemplo, a gente tem parceria com a Folha, a gente tem parceria com o UOL, com a Marie Claire. Então, a gente produz os conteúdos e manda também para os parceiros, e aí eles avaliam, obviamente, se cabe, né, enfim, a publicação ou não, mas são parceiros fixos e a gente, obviamente, está sempre procurando novos parceiros justamente para ter um alcance maior. Então, a gente avalia também que, enfim, por essas parcerias e tal, a gente acaba também levando um pouco essas discussões, né, enfim, esse olhar. A gente avalia que avançou, porque fazendo aqui o recorte de quando as Asmina nasceu, que foi 2015, parece que faz pouco tempo, né, mas em 2015 as revistas femininas, se a gente, né, que é basicamente a mídia que tinha mais esse olhar de gênero, se a gente for pensar, a mídia, assim, feminismo era praticamente um palavrão há 5 anos, e a mídia feminina, né, mais segmentada, ela tinha uma abordagem muito machista. Assim, em 2015 a gente tinha chamadas do tipo 10 jeitos de enlouquecer seu homem na cama, né? Enfim, a gente parece que isso é muito antigo, mas não, em 2015 tem chamadas assim. Se a gente for olhar essas mesmas revistas hoje, elas têm uma pegada bastante feminista, né? Elas são abertamente, as pautas são feministas, né? A gente vê uma diversidade maior de mulheres, de corpos, né, enfim, nessas publicações também. E se a gente também for olhar para a mídia mais geral, né, que não tem que não tem o público feminino, né, enfim, segmentado, a gente também avalia que andamos um pouco, né? A gente hoje vai ser mais difícil a gente ver chamar feminicídio de crime passional, por exemplo. Né, 2015 isso é super comum, inclusive porque 2015 a gente ainda não tinha na lei a definição de feminicídio, né? Essa definição é de 2015 ou 2016, não me lembro ao certo, que também nos ajudou a, né, enfim, mudar essa ideia de que é um crime passional, é um homicídio de uma mulher pelo fato dela ser mulher, né? Então é um crime, é um homicídio a partir da misoginia e do machismo, e é importante a gente nomear ele dessa forma, para que a gente construa políticas públicas, para que, né, enfim, a sociedade entenda o problema e como endereçá-lo. Mas a gente acha que ainda tem bastante coisa para avançar. É isso, assim, a gente brinca que a gente olha para o passado e comemora o que a gente já avançou, porque estamos avançando, então é importante também a gente celebrar, né, essas coisas para ajudar a gente a seguir, mas que a gente avalia que sim, ainda a gente tem um caminho importante, né? Então, quando a gente fala de mulher, hoje, ainda na mídia, ainda se fala dessa mulher muito universal, né, que é essa mulher jovem, branca,
de classe média das grandes cidades, né? E essa não é a maior parte da mulher, né? 25% da população é de mulher negra, então já estamos aí, ó, cortando 25% da população, quando você não está falando sobre essas mulheres, com essas mulheres, né? Você já está cortando um público gigante. E aí, enfim, todas as outras representatividades que são importantes, todas as outras narrativas que são importantes serem trazidas. Então, e aí isso reflete também quando a gente olha para as organizações jornalísticas da porta para dentro, né? Enfim, a gente ainda tem uma maioria, a gente sabe, redações são cheias de mulheres, né? Mas se você começa a subir nos cargos hierárquicos, ainda tem, né, enfim, uma maioria de homens ou, enfim, mulheres brancas. Claro, dificilmente vai ver uma mulher negra quando você vai subindo na escala. Então, a gente precisa avançar também nessa discussão de que tipo de representatividade a gente está falando, né? Você não vai só... não adianta contratar um monte de estagiário negro, né? A produção vai continuar sendo a mesma, porque quem está decidindo as pautas, o que é produzido, o que vai para home, o que vai para capa, o que vai ser distribuído, não são os estagiários, não é mesmo? Então, a gente precisa avançar, eu acho que ainda nessas questões também da porta para dentro. Você acredita que o trabalho de veículos como Asmina indica uma redescoberta da força do jornalismo nas redes e trazem um diferencial dos grandes veículos? Porque você disse que tem essa participação com a Folha, com a grande mídia, mas queria saber sua opinião em relação a isso. Mari, você pode repetir a primeira parte da pergunta? Desculpa. Claro. Se você acredita que teve uma redescoberta da força do jornalismo nas redes, da diferença, né, dos grandes veículos, tá, do que eles costumam oferecer. Tá. Não sei se é uma redescoberta, Mari, mas eu acho que tem uma questão que como vários outros saberes e meios, né, o jornalismo também tem sido colocado em xeque, né, enfim, pela população, né, enfim, a gente tem um grande problema que é de desinformação hoje, polarização política, pessoas se informando, né, enfim, por meios que não são verificados e espalhando fake news, e tudo isso leva a uma crise de credibilidade do próprio jornalismo, né, da própria mídia. E eu acho que o que a mídia, o que o jornalismo independente traz, e aí, né, eu estou falando aí do meio mesmo, então, Asmina e todas as outras organizações independentes trazem, é um pouco essa reconexão com o leitor, né? Então, à medida que Asmina vai pautar gênero, assim como a gênero e número, à medida que você tem uma mídia negra como Alma Preta, como Nós Mulheres da Periferia, à medida que você tem uma ponte de jornalismo cobrindo, sabe, violência policial, territorialidades, que você tem um Marco Zero no Nordeste, que você tem uma Amazônia Real cobrindo as questões da Amazônia lá, você traz essa reconexão de volta, né, enfim, essa pauta de pluralidade que muitas vezes a gente vê de cobertura de pautas que não são cobertas pela mídia, pela grande mídia, você traz um pouco, eu acho que essa coisa desse resgate da credibilidade, porque aí as pessoas passam a serem vistas, né, nessas coberturas, nesses projetos, e uma forma de fazer jornalismo diferente mesmo, né? Então, a gente vê muita iniciativa legal acontecendo, trazendo novas formas de fazer esse jornalismo, de comunicar, né? Enfim, de você, sei lá, receber histórias pelo WhatsApp, ou de, né, enfim, outros jeitos de fazer jornalismo, de buscar história e de cobrir as pessoas e os lugares, que eu acho que você reconecta com o leitor, que eu acho que é uma coisa também que a grande mídia acabou também um pouco perdendo e ficando longe, né, enfim, do leitor, e obviamente só isso por si não explica a crise de credibilidade do jornalismo,
e da democracia no limite, mas eu acho que é um componente, e aí eu acho que as mídias independentes trazem isso, assim, um novo jeito de fazer jornalismo, mais plural, e cobrindo outras coisas outras pautas que se conectam mais com a audiência.